Deus, um Deus vivo, um Deus que tudo pode, que para Ele não existe a palavra impossível. Mas abaixo de Deus, por ele, hoje ser o dia dos pastores, graças a Deus aqui, eu tive 3 pessoas na minha vida que foram essenciais. Ali da missionária Uber, que ali já me pastoreou ali no meu sítio, ao pastor Cristi. Hoje, graças a Deus, estou aqui com o pastor Jorge. E lá no meu início não foi muito fácil, mas quando eu entrei nesse ministério, através do pastor Christian, ele falou: você está no lugar certo aqui, você vai se sentir como uma família. Ele me apresentou e me ensinou bastante coisa e me ensinou a caminhar. E com o tempo aprendi com a missionária Núbia, graças a Deus, estava aí conosco também, ao pastor Desson, que foi uma bênção também na minha vida. Hoje, infelizmente, não está caminhando, mas eu creio que no momento certo, Deus vai fazer uma obra. E hoje é o dia do pastor. Parabéns aos meus pastores. Dizer para vocês, não só por mim, mas eu tenho toda a certeza que toda essa igreja ama vocês demais. Que sem vocês aqui, nós estaríamos a pé, para falar a verdade. Que Deus, abaixo de Deus, tem que ter uma liderança para conduzir uma igreja. E essa igreja, Deus escolheu a dedo os pastores que aqui estão. Amém? Deus abençoe os meus pastores, amo vocês demais. Mas vamos entrar na palavra, que é uma palavra, como eu falei, muito conhecida. E quando eu estava preparando a palavra, a gente vai ler na Bíblia os versículos e versículos, e muitas das vezes a gente não encontramos resposta, até que chega num culto como esse, onde a palavra falou através de cada um, através dos louvores, nós vemos o tratar de Deus no momento e na hora certa, porque Jesus Cristo, a palavra mesmo vai nos mostrar que Ele não chega na hora errada, Ele chega no momento certo. Para os nossos olhos, às vezes, pode estar muito tarde, ou passou do horário, mas para Jesus não, é o momento certo, porque Ele sabe a hora e o momento em que Ele deve de atuar. Só que engraçado que muitos vão perguntar: mas Alexandre, o que é essa passagem que a muitos aos nossos olhos parecia tão doloroso através do que Jesus estava passando? Porque a palavra de Deus aqui vai nos mostrar que Jesus estava no Getsemane, e ali vai bater uma tristeza em seu coração, porque ele sabia do processo que ele vinha passar lá na frente. E esse processo, para quem conhece o processo da crucificação, vai saber que é uma humilhação. Ali Jesus vai ser considerado como a pior pessoa do mundo. Ali Ele vai pegar sobre si todas as nossas dores, todas as nossas transgressões, todas as nossas iniquidades, vai tomar sobre si para pagar um preço a qual era para eu, era para você, era para a igreja em si estar pagando, não era para esse homem, porque ele foi sem pecado nenhum, mas ele foi como um cordeiro de Deus. E aqui ele vai chamar aquelas pessoas, creio eu que naquele momento eram as pessoas que ele mais confiava para orar. Aquela pessoa que, como nosso pastor, aquela pessoa que a gente fala: sei quem eu vou desabafar, eu sei quem é aquele que vou chamar para estar orando comigo, porque a situação ou as lutas estão muito difíceis. Então você vai colar ao seu pastor, ou a missionária, ou o anjo da igreja. Então Jesus, para mim, naquele momento, essas pessoas são as pessoas que ele queria que estejam no lado das aflições. Só que a palavra aqui vai me trazer algo totalmente ao contrário nesse exato momento. E quando Jesus chama esses 3 discípulos para orar, ali está Pedro, e eles vão orar, e de repente Jesus faz uma oração aos nossos olhos muito pesada, porque ele estava sofrendo mediante a circunstância que ele iria passar. E Jesus, nesse exato momento, ele chama ao Pai e começa a ter um diálogo com o Pai, não fugindo da responsabilidade, mas sabendo da circunstância que ele iria passar. Ele simplesmente, ele fala: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice para que eu não veja. Então aqui, ele não está pedindo só simplesmente para que não veja, mas você vê que ele está sofrendo, você vê que o momento é estreito, você vê que a caminhada ela se encurta. E nisso Jesus colocou uma palavra no meu coração.
coração. E a palavra que Deus colocou no meu coração é que a luta dos outros não são suas lutas, mas as dificuldades que ele está passando, esse processo tem que ser a sua oração. Essa oração é uma oração de fortalecimento, é uma oração que aos nossos olhos muitas das vezes a pessoa pode estar até perdido, meu querido, mas através da sua oração você vai falar: Jesus, no momento ele pode até achar que está perdido, mas o Senhor vai de encontro a essa pessoa que agora ajuda ela, Senhor Jesus Cristo, segura nas mãos dela para que ela possa continuar caminhando. Porque hoje nós estamos pregando num culto de missão. E missão para nós é uma palavra muito bonita, porque missão vai se deparar com pessoas que estão sofrendo, e imediatamente através do Espírito Santo que habita dentro de nós, Deus vai colocar palavras maravilhosas em nossos corações para dizer para essas pessoas que estão sofrendo. Só que quando você se depara com uma situação, João Carlos, a qual eu me deparei, esse projeto Atleta de Cristo vai lidar com várias pessoas do mundo. E de repente eu vejo um jovem parecido muito com um amigo meu falecido, por nome Railane. E ele, infelizmente, ele veio a falecer. Só que a forma desse jovem de jogar a bola e de estar ali, eu via, falei: rapaz, você parece muito com um amigo meu. Só que eu contei o testemunho dele, que ele faleceu. E eu falei para esse jovem: rapaz, deixa eu te falar uma coisa. Jesus tem uma grande obra sobre a sua vida. Jesus tem uma grande obra que vai fazer através de você, e eu vou estar aqui para aplaudir, glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo através da sua vida. Só que esse jovem vai, como ele tem muito carinho comigo, através, quando a gente vai levar a palavra, a gente recebe um respeito. As pessoas veem realmente, aquele é um homem de Deus. Então a gente consegue, a gente tem esse respeito e a gente recebe o carinho desse público. E aí eu cheguei para esse jovem, ele chegou e me abraçou e falou: deixa eu te contar o meu testemunho. E ele contou o testemunho dele, irmãos. E esse jovem, a família dele era alcoólatra. E o pai, ele batia sempre na mãe. E esse jovem, um belo dia, vai acontecer que os pais brigam, assim ele me contando, e a mãe vai e mata o pai. Então você vê que missão não é somente uma palavra, uma palavra bonitinha, mas vocês têm que estar preparados para todo tipo de ambiente. Porque somente falar de missão é muito fácil, mas quando você vai visitar pessoas que estão vivendo um momento difícil na sua vida, você vai ver o que realmente Jesus está passando nessa palavra, nessa passagem. Aqui, meu querido, ele sabia do que ele iria passar lá na frente, e desde o seu início do seu ministério, ele sabia o que ele iria passar. Então ele escolheu a dedo cada discípulo que ali andou com ele. Aos nossos olhos, todos eles eram falhos, todos eles erravam. Então aos nossos olhos era impossível Jesus escolher essas pessoas. Só que aqui ele vai escolher a dedo cada discípulo, sabendo que um ia negá-lo e o outro iria traí-lo. Até chegar esse momento que Jesus está ali no Getsemane. E ele começa a transpirar sangue, tamanho a aflição a qual ele estava passando. Então você vê, através da vida de Jesus Cristo e através dessa aflição que ele está passando, o tamanho e a grandeza de quanto ele ama a mim, ele ama você e ele ama essa igreja. Ele está falando: olha, eu estou passando por aflição, está difícil, está muito complicado a caminhada, mas Pai, todavia não permaneça como eu quero, mas como tu queres, porque ele sabe que em meio ao caminho das aflições, em meio às dificuldades, vai haver pessoas que amam a ele em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade é você saber que no momento das suas lutas, no momento das suas dificuldades, por mais que muitas das vezes você pode até tropeçar, mas você conhece e sabe que existe um Deus que te ama, que ele se entregou naquela cruz por mim, que ele se entregou naquela cruz pela igreja, e sabe que você é a menina dos olhos do Senhor Jesus. Então ele vai escolher esses discípulos a Deus, sabendo para ele
negar. E qual que é a diferença? Nenhuma. Todas elas deixou aos nossos olhos aquele ditado, Jesus na mão. Deixou Jesus somente sozinho. Deixou Jesus nesse exato momento só. Porque no momento em que ele chama aquele que para mim era como se fosse meu pastor, que se eu falasse, olha, ore por mim, eu tenho a certeza que ele ia orar. Só que eles estavam muito cansados. E quando ele volta, que ele se depara com essas pessoas dormindo, aí creio eu que naquele exato momento bate mais a tristeza. Porque ele olhou e falou, nossa, eles estão cansados. Mas é aqueles que eu quero que esteja comigo. Então, de repente, ele vai e ele volta ao monte a orar. E ele repete a mesma oração pela segunda vez. E nessa oração ali, ele continua ainda naquele processo. Ele volta e pega os seus discípulos novamente, dormindo. E ali, creio que a frustração só vai aumentando, irmão João Carlos. Porque quando você tem uma pessoa que você quer que esteja do seu lado, e no momento que você mais precisa, essa pessoa esteja mais do lado de cá do que junto com você, você se entristece. Então Jesus mais uma vez vai voltar a orar ao Pai, e nessa terceira oração ele repete a mesma oração, só que depois a palavra mesmo vai dizer que ele não vai voltar mais a orar ao Pai. Mas ele já vai dar uma ordem a qual ele há muito tempo ele já havia pregado aos seus discípulos, que chegaria o momento em que o Filho do Homem seria entregado às mãos dos homens. E ali ele vai passar por um momento muito difícil. Então você vai ver que no momento em que ele chega, que eles pegam dormindo novamente, ele vai dar uma palavra, ele vai falar, agora vai, descansa, porque em breve o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. E é uma palavra muito difícil, é uma palavra muito dura aos nossos olhos, porque sabemos que a cruz não era dele, sabemos que o processo que deveria não era que passar, não era ele. O processo quem deveria e quem tinha que passar era eu, era você. O amor de Deus, ele supera, ele vai além daquilo que você pode imaginar. Às vezes, Jesus está mostrando através dessa passagem para mim e para você, que vai existir pessoas ao nosso lado que está contando com a sua presença, está contando com a sua oração. Às vezes é uma pessoa que esse eu quero do meu lado, porque ele é uma pedra preciosa. Então eu vou trazer esses três para orar comigo, para estar comigo caminhando, para estar comigo congregando, para estar comigo dentro da igreja, para que essas pessoas venham caminhar e viver grandes processos a qual Jesus e milagres mostrou para aquelas pessoas. Jesus multiplicou os pães, Jesus curou enfermo, curou até a sogra de Pedro por causa de uma febre. Aos nossos olhos é a causa pequena, mas lá naquela época, como a medicina não era tão avançada igual hoje, era algo muito complicado. Então Jesus Cristo mostrou sua grandeza para aqueles discípulos, e muitas das vezes você vai ver discípulos passando por certas situação como Pedro, mediante ao mar, e quando Jesus vem andando sobre o mar com ele, às vezes nem reconhece o mestre, às vezes ele olha assim e fala, é um fantasma. Muitas das vezes nós somos assim também. Às vezes no momento da nossa dificuldade, nós muito menos lembrávamos de Jesus e queremos sofrer um luto, porque às vezes o luto na nossa vida, aos nossos olhos é bom. Vem aquela dor, aquela sensação de coitadinho, mas não, isso só faz com que vocês venham se retrair. Mas Jesus, ele me chamou, ele te chamou, além de fazer discípulos, para caminhar e ir muito mais além, e muito mais distante, porque Jesus Cristo, ele não vai chamar qualquer um, ele escolheu essa igreja a dedo, porque vocês são especial e Jesus ama demais essa igreja. E vocês sabem que Jesus ama demais cada um de vocês, porque não é fácil. Tanto é que a palavra mesmo vai dizer que no mundo vai ter aflição. E ele também vai dizer, mas tem de bom ânimo. Ele veio à terra
e passou por isso para mostrar para mim e para mostrar para você que ele também teve a dificuldade dele. Aqui ele está mostrando a dificuldade que ele teve. Para mostrar que muitas das vezes, como o pastor Jorge falou aqui, às vezes dá vontade de parar. Aqui também Jesus Cristo às vezes dá vontade de largar o fardo. Mas quando você olha para a cruz, quando você olha para o céu e vê aquele Jesus se entregando naquela cruz por mim, para você, você para e pensa, eu não vou entregar esse carro, eu não vou deixar essa cruz em vão, porque ele morreu por mim, tamanho amor que ele tem pela minha vida. Vocês sim são especiais a Deus. Só que vai chegar um momento em que Jesus, como nós pregamos que nós somos, que ele é amor, mas a palavra também vai mostrar que ele é fogo consumidor. E ele não quer ver uma igreja sofrendo. Vai chegar um momento em que ele voltar, que ele vai requerer tudo aquilo que ele entregou na minha e nas suas mãos. Vai chegar um momento que ele fala, olha, eu te chamei, não foi para você ficar lá fora, eu te chamei porque tem pessoas dentro da igreja que estão precisando de você, para que essa pessoa venha continuar caminhando, porque as lutas e as aflições são muito difíceis, não são fáceis, meu querido, não são fáceis, e isso não é somente da igreja, até quando nós estávamos lá fora também é. Porque se seu testemunho está aqui dentro da igreja hoje, se vocês estão aqui dentro da igreja hoje, porque lá fora estava muito difícil e o processo estava sobrecarregando. Então, através de uma palavra, através de um sentimento que ninguém consegue explicar, que é o sentimento e a presença do Espírito Santo, trazendo a gente para dentro da casa do Pai, que vai mudar a história e a vida de cada um de nós, isso é o que faz toda a diferença. É isso que faz toda a diferença. É saber que nós estamos num lugar correto. É saber que aqui, mediante as dificuldades, nós temos a palavra, não uma palavra qualquer, é uma palavra de vida. E é uma vida qualquer, é uma vida eterna, a qual o apóstolo Paulo vai pregar que lá não haverá mais pranto, nem choro e nem dor. E essa terra, ele está preparada para mim e para você que são igreja. Está preparado para que nós venhamos morar ao lado do Pai. Então, o mundo começa a afligir a igreja. Só que o momento da aflição, que nós vamos reconhecer verdadeiramente quem nós somos. Vocês lembram o Covid? Creio eu que essa igreja aqui era cheia. Lá no meu sítio era cheia. Por mais que era pequenininha, era cheia. Mas mostrou realmente quem estava querendo caminhar ao lado de Jesus. Que só foi o Covid acabar, as igrejas se dispersaram. E até hoje as dificuldades e a luta por esse pequeno espaço de tempo que a igreja passou esse processo em que não podia encher bastante, as pessoas foram se esfriando. Então as dificuldades elas chegam para a igreja. Mas aqueles que permanecem dentro das igrejas, vai existir palavra. Existem pessoas que vão estar comigo, que vai estar com cada um de vocês, dando uma palavra não somente de conforto, mas uma palavra de sabedoria para te ensinar o caminho que vocês devem andar. Não existe outro lugar, meu querido. Palavra de sabedoria do mundo não existe, que é do mundo. Mas da igreja, sim. Existe um anjo da igreja que pode dirigir essa igreja. Existe um anjo que passou por um processo e foi muito difícil, mas até hoje ele está com mais de 40 anos congregando, caminhando, ensinando uma grande igreja. Não só ele, mas a esposa que está ao lado. E confesso para vocês, irmãos, que dentro da igreja, aqui nesse ministério, é diferente. Conheci pessoas maravilhosas, pessoas que me ensinaram, não somente eu, mas a minha esposa, o irmão Luiz que está ali, o outro Luiz, o irmão Luiz Carlos, que eu amo demais, não só ele, mas a esposa dele, que eu amo de coração, considerado como meu pai. São pessoas assim, irmãos, que Deus vai colocar ao seu lado.
que às vezes, ao momento de dificuldade, você pode até achar que ele vai estar com o Pedro, ou com os dois que estavam com ele ali dormindo. Mas com certeza, a todo momento, eles vão estar assim ao seu lado, independente das dificuldades, independente das suas lutas. Por mais que a Bíblia aqui mais à frente vai mostrar que Pedro nega Jesus, mas o amor que aquele homem tinha por Jesus Cristo era um amor verdadeiro. Era um amor diferente. Que quando ele, depois que ocorre essa situação, que ele vai ter um encontro novamente com Jesus, ali ele mostra realmente o tamanho amor que ele tinha por Deus. Assim é a nossa vida. Nós falhamos com Cristo. Muitas das vezes nós pensamos em desistir ou até largar. Muitas das vezes as aflições vêm, o barco balança e as lutas aumentam cada vez mais. Mas estar com Jesus Cristo é certeza que você vai ter a sua vitória. Às vezes não pode ser agora, às vezes não pode ser daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, ou até 40 anos. Mas a sua vitória vai chegar. E você tem que passar por essa luta, glorificando e colocando sempre Jesus Cristo na frente de todas as coisas. Só que muitas das vezes as nossas lutas têm sido sobre bens materiais. E a palavra de Deus vai nos ensinar que nós não temos que buscar riqueza somente da terra, onde a traça e o ferrugem corrói. Nós temos que buscar tesouro no céu, porque o meu chamado, o seu chamado, não é somente para ocupar cadeiras ou bancos. O seu chamado não é somente para viver ao mundo aí fora, no momento conversando, tendo aquela comunhão com seus amigos de trabalho. Mas o seu chamado existem pessoas que estão do seu lado precisando de uma palavra que está na sua boca e em seu coração. E essa palavra pode ser uma palavra de vida, como eu prego muitas das vezes para aqueles jovens que estão ali nesse projeto comigo. Olha, por mais que vocês não possam estar entendendo nesse exato momento, mas através de você chamar ou convidar um amigo ou que seja uma pessoa que está passando por uma dificuldade, ali você pode estar começando a ter uma coroinha em seu galardão. Por quê? Porque essa pessoa está trazendo as pessoas para escutar a verdadeira palavra, a palavra que dá vida, a palavra que cura, a palavra que opera milagre e a palavra que você pode buscar na Bíblia por completo. Você vai ver esse Deus ao qual nós servimos, que não perdeu nenhuma batalha. E tudo é para a honra e para a glória do nome dele, irmãos. Eu estou aqui, não é por minha honra, não é para minha glória. Eu estou aqui porque a misericórdia do Senhor Jesus Cristo me encontra todos os dias. Porque se não for a misericórdia dele, eu sou maldito, irmãos. Eu sou um nada, eu sou falho, eu sou pecador. Mas ele se entregou na cruz por mim. Ele se entregou na cruz por você. Essa luta, essa dificuldade, ela vai passar. E quando passar, você às vezes até questionar: nossa, Jesus, foi tão fácil, era só isso. Mas não, o momento da sua dificuldade é o momento da sua dificuldade. Ela tem totalmente um peso diferente, porque você não conhece o caminho e você também não conhece o processo. Mas a partir do momento que você começa a conhecer, aí muda a história, muda o momento. Então Jesus, ele escolheu você, ele escolheu eu, a dedo, para mostrar o quanto ele ama e confia em cada um de nós. Só que esse momento foi um momento muito difícil para Jesus, sabendo da crucificação, e ele sabia que eles iriam estar dormindo também, mas ele chama mesmo assim: olha, vem orar comigo, eu estou tamanha aflição, vem orar comigo, a ponto de transpirar sangue, irmãos. Tamanha aflição que Jesus passou por nós. E naquele grande dia, eu falo para os irmãos que não foi aqueles grandes reis que estavam ali que crucificaram Jesus. Ali aos nossos olhos vai demonstrar muito a igreja. Porque aos nossos olhos para falar assim: ah não, quem crucificou foi aquelas pessoas, não. Porque aquele homem, entre aspas, com sabedoria,
ele tirou o pezinho dele naquele momento. Ele fala: o que vocês querem que solte? Cristo ou Barrabás? Ele usou de sabedoria. E o povo escolheu que solte Barrabás. Ele fala: ó, vocês estão escolhendo. Ele está tipo tirando o peso das costas dele. Ó, não sou eu, é vocês. Só que a igreja sabe que aquele preço e aquele sacrifício tinha que acontecer, porque havia um povo somente escolhido. E hoje abrange a cada um de nós através da misericórdia do Senhor Jesus. E continuo falando: não é fácil, é difícil, mas fique do lado de pessoas que te amam verdadeiramente. Venha. Tem pessoas precisando de cada um de nós. Nós somos escolhidos a dedo. Nós somos a menina, nós somos uma pedra preciosa, nós somos um ouro para os olhos de Jesus Cristo, de tão precioso que a minha e a sua vida é para Deus. E Ele não quer que você viva mais sofrendo. Ele não quer que você viva nessa aflição que você está passando. Ele quer ter um tratamento com a igreja. Ele quer ter um tratamento comigo e com vocês. Ele quer tirar essa dor e essas lutas que você está passando, para que você venha viver o propósito que Ele preparou para mim e para você. E esse propósito, quando se trata de Jesus Cristo, você pode ter certeza que é um propósito maravilhoso. É no momento que você estiver pregando, é no momento que você estiver sendo usado por Ele lá fora, você vê e se alegrar do tamanho e grandeza que o Senhor Jesus Cristo usa cada um de nós. Quantas vezes, irmãos, que nós chegamos num lugar e nós recebemos elogio, e eu sempre falo: meu querido, isso não sou eu. Quem sou eu? Porque se você conhecesse o Alexander do passado, meu querido, você ia ver realmente como eu era. Eu era um cara muito soberbo, irmãos. Eu era um cara que, para mim, se a pessoa fizesse alguma coisa ou se fizesse, eu deixava a pessoa para lá e vida que segue. Mas quando eu comecei a seguir Jesus, verdadeiramente, Jesus Cristo me incomoda muitas das vezes. Ele fala: olha, meu querido, vai, pregue, fale, abrace. E isso é maravilhoso, porque quando você tem essa oportunidade, você vê a mão de Deus sobre aquele momento. Havia um homem na minha rua ali, estava eu e minha esposa, irmãos. E a gente no primeiro amor, querendo entregar para todo mundo, falar do amor de Cristo para todo mundo, como o irmão João Carlos já pregou na escola ali, que quando falava do herói, ele falava: meu herói é Jesus Cristo, a gente incha. A gente fica todo falar de Jesus. Eu vou falar desse Jesus que me alcançou em meio charco de lobo, cheio de espinho, me abraçou de uma tal forma. É esse Jesus que eu vou apresentar para aquele homem. E ali, naquele grande momento, eu começo a falar: Jesus te ama, Jesus opera milagre, Jesus me tirou de um charco de lobo. E eu contando várias histórias de Jesus para mostrar o quanto aquela alma é especial para Jesus Cristo. Mas esse momento vai ser marcado através de outra coisa. Porque a palavra, ela foi lançada. A palavra, ela vai dar fruto. Só que quando eu vou despedir, porque já estava no momento do culto, eu tinha que ir para a igreja, eu vou e simplesmente falo: olha, eu estou indo para a igreja, eu já estou atrasado, mas aqui, que Deus abençoe a sua vida, e dê um abraço naquele homem. E de repente algo me paralisou. Porque esse homem, depois que eu dei esse abraço, ele vai e me fala: olha, meu querido, faz muito tempo que eu não levo um abraço desse. Porque não é o abraço do Alexandre. Eu tenho certeza que o Espírito Santo, naquele exato momento, abraçou ele tão forte, mas tão forte, que ele pôde sentir o quanto ele é amado. E é isso que a igreja aqui no dia de hoje ela tem que saber: que vocês é amado. Independente das lutas, das aflições, vocês são queridos, vocês são amados. Jesus se entregou naquela cruz para dizer: ei, eu amo você, eu amo a sua família, e o que eu tenho preparado para vocês é muito maior do que você pode imaginar. Às vezes você tem sonhado com uma simples casinha ou um simples carrinho, mas os olhos do Senhor e os planos de Deus para a minha e para a sua vida vai muito além do que você pode imaginar.
Mas basta você somente crer. E descansa no Senhor Jesus. Às vezes as coisas não acontecem da forma que nós queremos. Vai tudo ao contrário. Mas as mãos de Deus, a presença do Senhor Jesus Cristo, vocês podem ter certeza que do início ao fim da sua vida, ela sempre vai estar contigo. Ela vai estar contigo sempre. Ele não vai te deixar você desamparado. Mesmo muitas das vezes, aquele momento que a gente se sente uma pessoa rebelde, eu não quero, eu não vou fazer, eu não vou lá não, que eu não quero mudar, que aqui para mim não tá melhor. Não tá melhor, meu querido. Tá ruim. Só que você só vai perceber no momento em que você estiver caminhando com as pessoas certas. No momento que você estiver aprendendo a verdade. E além da verdade, que é essa que nós pregamos, que é a verdade que traz vida, isso já é coisa maligna. Só existe uma palavra. Só existe um caminho. Porque lá é o caminho da perdição. Mas o caminho estreitinho, como o meu pastor ou o presbítero Cristiano ensinou, às vezes nós temos que passar até de lado, de tão curto que esse caminho é muito doloroso, é muito difícil. Mas sabendo que se ele passou por esse processo, por esse sacrifício, por mim e por você, para mostrar o tamanho do seu amor, por mim e por você, vai valer a pena no final. Pode ter certeza que no final vai valer a pena. E é para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo que eu estou aqui hoje. Uma pessoa que um dia viveu enganado nesse mundo. Uma pessoa que um dia estava lá fora, vivendo um mundo de enganação. Achava que a bebida supria minhas necessidades. E através disso eu fiz uma das coisas que para mim é uma vergonha até hoje. Que eu nunca precisei, irmãos, usar droga. E através da bebida e por causa de más influências eu comecei a usar, mas foi poucas vezes. Então eu não me aprofundei. Mas isso para mim, por que é uma humilhação? Porque meu pai nunca deixou faltar nada dentro da minha casa. Meu pai me dava de tudo. Me dava bons brinquedos, me dava bons materiais. Independente que a vida dele foi totalmente ao contrário. Meu pai sim passou por dificuldade na sua vida, mas para mim ele me deu uma vida diferenciada para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E eu creio, irmãos, que Deus hoje, Ele está preparando um encontro comigo e com você. Um encontro que vai renovar essas nossas forças e vai reacender essa chama. Essa chama a qual muitas das vezes a gente fala, olha, Jesus está se apagando, mas não está se apagando, porque o Espírito Santo habita dentro de nós e Ele sabe o momento que Ele vai adentrar sobre essa circunstância. Porque aquilo que é possível, cabe a nós fazer. Orar, buscar a presença do Senhor Jesus. É difícil? Mas cabe a nós fazer. Mas a partir do momento que vai ao impossível, aí Jesus, através da tua misericórdia, Ele nos abraça e nos mostra o caminho correto a seguir. Às vezes você não pode até nem saber o caminho, mas aparece um profeta, um pastor ou um presbítero que vai falar, meu querido, venha comigo que eu vou te ensinar o caminho. O caminho é esse, o caminho de vida. Jesus Cristo se entregou naquela cruz por você. Ele te ama. O caminho ele é estreito. Vai sofrer, vai passar dificuldade? Vai, mas Ele vai estar contigo a todo momento da sua vida. E é isso que nós temos que crer e ter a certeza. Independente da dificuldade, continua nesse caminho. Não saia, não olhe para um lado nem para o outro. Foque em Jesus Cristo. Clama a Ele e Ele vai responder a cada um de nós. Eu não vou estender muito. Já vou aqui entregar a minha oportunidade e agradecer a cada um que aqui esteve. E sou grato por participar de missão. E missão, como eu falei, não é somente feito aqui dentro, é feito lá fora também. Um dia eu vou levar até o João Paulo lá para contar o testemunho dele e trazer uma palavra para nós. Porque são pessoas que estão cedendo independente de uma palavra. São pessoas que estão vivendo num mundo de enganação e são muitos jovens. São muitos jovens, e aquela quadra ali do São José, quando você chega lá, você já sente o cheiro da droga. É algo tão forte, tão pesado,
que uma pessoa que nem crente é, missionário, ela orou para que Deus enviasse pessoa para aquele lugar para fazer um trabalho. E quando nós estávamos ali fazendo esse trabalho, no final daquela brincadeira que nós temos, ela falou: olha, meu querido, deixa eu trazer uma coisa aqui para vocês. Há quanto tempo eu tenho orado para Deus trazer umas pessoas assim como vocês aqui? Porque aqui é só maldição, aqui é só pessoa fazendo as coisas negativas. Mas Deus hoje enviou vocês aqui. E é para a honra e glória dele, porque eu não posso nada, eu não consigo fazer nada. Mas o meu Deus, o seu Deus, ele pode todas as coisas. Amém? Assim agradeço a oportunidade.